Boa noite, Diego Sakamoto. Creio que será importante, é uma sinalização importante do primeiro colocado em todas as pesquisas, um líder nacional, né, que está fazendo um movimento que é um gesto não só para a questão do Alckmin, para o nosso partido, mas também para o efeito de Brasil, porque é como se dissesse, olha, nós tínhamos divergências, mas as nossas divergências vão ficar pequenas perto das nossas atuais divergências com o atual presidente, e é isso que justifica, né? Eu tenho sempre mencionado que na Segunda Grande Guerra nós tivemos uma lição para o mundo, né? Que foi a união da União Soviética com os Estados Unidos, com a Inglaterra, os aliados, contra um mal, naquele instante, que parecia ser pior que todas as divergências, né? E foi essencial para essa vitória. E acho que isso pode se repetir também aqui no Brasil agora. Governador, boa noite, Sakamoto aqui. O senhor falou da união PT-PSB em chapa nacional. E em São Paulo, como é que vai ser? Há uma chance de unificação numa única chapa, tendo o senhor ou o ex-governador Haddad como cabeça de chapa? Pode haver. É uma questão de tanto o presidente Lula quanto o vice-presidente, o candidato, né, Alckmin, o governador Alckmin, os companheiros, como eles falaram, eles entenderem que uma opção mais ampla, mais larga, é melhor nos estados do Sul e do Sudeste, onde há uma eleição diferente da eleição do Norte e do Nordeste, e eu penso que isso pode acontecer. Eu havia feito uma proposta objetiva, né, que acho que agora começa a ser aceita por boa parte do PT, que é uma pesquisa que identificasse no mês de maio, junho, enfim, não importa muito a data, qual de nós estaria mais completo para efeito de vencer as eleições e de não atrapalhar a chapa majoritária presidencial. Os números têm saído aí várias pesquisas. Quando você pega o primeiro colocado, é o ex-prefeito Haddad, que é um nome honrado, foi prefeito, tem experiência, disputou a presidência da República e poderia ser candidato, claro, com meu apoio, desde que tivéssemos esse acordo. E espero que ele também ache isso de mim, que poderia ele me apoiar e o PT me apoiar dentro desse critério. Não havendo esse critério, nós faremos duas candidaturas. Nas últimas pesquisas aí da Datafolha, ele saiu com 29, eu com 20, somos os dois primeiros colocados, dá 49% dos votos aí de todos os eleitores, e principalmente eu suponho que num eventual segundo turno que o Datafolha não pesquisou, pela obviedade, os eleitores do Tarcísio, do Rodrigo, teriam mais dificuldade de migrar até o candidato do PT. Então, me sinto nessas condições, depois de ter tido 10 milhões e meio de votos aqui no estado de São Paulo. Né? Desculpa só engatar uma pergunta baseada no que o senhor falou. Sobre essa pesquisa que guiaria, né, uma decisão dos dois partidos, quais que seriam os critérios? O senhor falou do segundo turno, seria quem estivesse melhor colocado diante do segundo turno? Não, eu propus um critério, que era a somatória de duas perguntas, assim. Em quem você votaria, em quem você poderia votar. Porque isso embute um pouco do voto e da eventual rejeição. Nas últimas 3 pesquisas que saíram publicadas, que é o IPESP, a o Big Data e a Paraná. Em 2 eu venci e numa o Haddad venceu, quando você soma esses 2 critérios. A Datafolha não perguntou isso, né? Então, minha sugestão seria, votaria e poderia votar. Quem estiver na frente é o candidato, né? O outro vai se posicionar nas outras posições. E ajudaria, evidentemente. Agora, essa é minha sugestão. Eu ouvi hoje de um petista, do diretório estadual, que o ideal seria um critério de 5 pontuações, onde tivesse, primeiro, quem votaria, então, voto seco, né? E aí uma versão com Haddad
outra versão com Márcio França. Põe todos os candidatos, uma com Haddad e uma com Márcio França. Quem é que se sai melhor, né? Enfim, o critério não é tão relevante quanto a disposição de poder aceitar o critério de pesquisa. Eu sei que pesquisa não é a realidade e, normalmente, pode ser injusto. Você, às vezes, está bem numa pesquisa, não quer dizer que você vai ser bem na eleição. Mas é mais ou menos uma antecipação do primeiro turno. Então, aí, para finalizar, então, essa seria a chance de estarmos juntos. Mas também não há nenhum problema se estivermos separados, cada um faz a sua campanha e fazemos isso a partir do segundo turno, o que daria a chance das pessoas escolherem. A dúvida, eu acho que muito mais do ponto de vista do Haddad e do PT, é a eventualidade do quadro ficar como está hoje e eu ir para o segundo turno contra o Haddad, né? E talvez isso cause uma preocupação entre eles, assim, qual seria a reação das pessoas, porque, insisto, eu penso que seria mais fácil os outros votos virem para mim, mas também tudo isso é um achismo, né? E eu tenho dito o seguinte, os 3 candidatos, os outros meus concorrentes, eles são candidatos com padrinhos fortes, né? O Haddad tem o Lula, o PT, enfim, o Tarcísio tem o Bolsonaro, né? O Rodrigo Garcia é o Dória. Então, e eu, a rigor, não tenho esse padrinho, né? Pelo menos por enquanto. Mas acho que, de alguma forma, a população reconhece aquela disputa passada. Eu tive 10 milhões e tantos mil votos contra o Dória, e o fato do Dória não ser bem avaliado produz uma sensação de que, puxa, aquela saudade do que não aconteceu, né? Então, quem sabe se o Márcio fosse o governador, nós não teríamos tido esse problema que tivemos aí. Agora, governador, a gente mostrou os números, o senhor comentou aí sobre a possibilidade, né, de votos migrarem do setor do centro-direito para o senhor, não é? Eu queria te perguntar se o senhor vislumbra, num cenário que se aproxima aí, os dois concorrendo, digo, o senhor e o Haddad, apenas um dos dois. Qual que é o cenário que o senhor considera mais provável com as conversas que já foram feitas até aqui? O que eu mais gostaria, o mais provável, eu não consigo adivinhar, mas o que eu gostaria seria eu candidato a governador e o Haddad, um excelente senador da República, ajudando o presidente Lula, enfim, o Alckmin a tocarem o país lá em Brasília. Governador, a nossa colega Mônica Bergman, da Folha de São Paulo, relatou que logo depois de divulgada a pesquisa da Folha, o governador Alckmin convidou o senhor e Haddad para uma conversa, né, para tentar aprofundar na questão de uma possível aliança, de como é que ficaria o cenário estadual. Dá para o senhor falar um pouco dessa conversa, do que aconteceu? Bom, no limite do que é possível, a gente teve esse convite, mas não era especificamente sobre o cenário de São Paulo, né? Havia outros dirigentes partidários e a conversa envolvia também a situação nacional, que existem alguns partidos que aparentemente estavam com o Bolsonaro e que estão querendo sair do Bolsonaro, né? Ou pelo menos estão pensando em sair do Bolsonaro, e não é ruim para a gente, porque quanto mais a gente conseguir tirar forças do lado de lá, melhor. E a conversa se deu em torno desse assunto. Mas é claro que quando você senta duas pessoas que são conhecidos e que estão disputando o mesmo cargo, acabou de sair uma pesquisa, naturalmente o assunto veio à tona lá, né? Eu reafirmei o que eu tenho dito, que se o Haddad e o PT de São Paulo, porque o PT Nacional já aceitou essa proposta, né? O presidente Lula aceitou, a presidente Dilma, aliás, a presidente Gleice, né, aceitou a proposta de se fazer uma pesquisa, enfim. Se o PT de São Paulo aceitar, a gente topa aí essa disputa desse formato, né? E reafirmei. O Haddad é muito ponderado, ele não vai decidir isso sozinho, ele certamente ouvirá os dirigentes do partido dele. Senhor, mas, governador, desculpa, perdão, imagina. Diego, perdoe. Eu fiquei morrendo de curiosidade, porque o senhor falou, não com relação à questão do limite do contável, assim, mas o senhor falou de determinadas pessoas que apoiam ou estariam junto com o presidente Bolsonaro nas eleições,
que podem estar interessados em migrar, em sair, em apoiar outros partidos. Corre o risco, dentre esses nomes, corre o risco do presidente Bolsonaro perder algum palanque importante que ele já fechou? Acho que palanques de governador, talvez não, porque eu também não conheço os candidatos muito dele. Esse Tarcísio, por exemplo, que me contam ser uma pessoa assim, decente, né? Mas eu não o conheço, porque, enfim, claro, também ele não é de São Paulo, eu não tinha essa convivência, né? Então ele não, ele tá agora que ele está mudando para São Paulo, enfim, eu não fui parlamentar quando ele era ministro, né? Então eu não conheço. Eu sei que ele trabalhou no governo da Dilma, do Michel, enfim, é um servidor público, né? Mas eu não creio que haja mudança de palanques. O que eu falei foi que existem partidos que estão com o presidente, ou pelo menos assim, aparentemente, estariam apoiando o presidente Bolsonaro, e que eu sinto que a água vai subindo, tem problemas, tem que acomodar todo mundo, eles podem fazer migrações, né? E essas migrações é que também são interessantes, porque elas podem deslocar um eixo numérico de parlamentares, isso envolve tempo de televisão e outras consequências importantes. Tá certo. Governador, mais uma pergunta. O senhor ficaria chateado se coubesse ao senhor a disputa pelo Senado? Olha, eu não fico chateado com nada, porque eu eu fui governador, fui vice-governador, fui deputado, eu tenho muita honra de cada exercício de função que eu tive, né, claro. E acho que o Senado é muito honroso para todo mundo. É que eu acho que o perfil que exige nesse instante em São Paulo, depois de um desastre, como esse caso do Dória, né, com os piores números, os aumentos enormes de impostos que nós tivemos, os aumentos de pedágio, enfim, todos os equívocos que foram cometidos em São Paulo, eu penso que ficou aquela sensação do seguinte: puxa, 1% de diferença, o Márcio França podia ter sido governador. E, naturalmente, as pessoas que são meus eleitores ou que são simpatizantes falam: poxa, se for o Márcio, eu acho que eu consigo chegar a esse voto. E aí facilita muito a questão do governador Alckmin, porque, é claro, ele é do meu partido, o eleitor que gosta dele, ou que de algum jeito simpatizou com ele, já se acostumou a votar, porque eu fui vice dele, depois fui sucessor dele, né? Eu acho que facilitaria. E acho que, de alguma forma, nem para mim e nem para o Haddad, o Senado é desonra para ninguém, ao contrário, é uma honra para todo brasileiro. O senhor, dentro desse espectro, o presidente Carlos Siqueira, o presidente do PSB, ele falou que uma chapa Lula-Alckmin não pode ter um programa de governo que seja de esquerda. Ele tem que ser um programa de governo, se ele quer ser uma frente ampla, ele tem que ser um programa amplo. O mesmo vale para o estado de São Paulo, considerando a disputa com o Tarcísio, que é afiliado do presidente Bolsonaro. O senhor acha também que o programa de governo para São Paulo tem que ser o mais amplo possível? Acho que São Paulo é um estado com um orçamento muito grande, né, com inacreditáveis situações discrepantes. Por exemplo, você anda na capital, em São Paulo, e tem 60 mil pessoas morando nas ruas, em acampamentos. Aquilo, há uma sensação que não tem solução. Cracolândia, enfim. Eu acho que tudo tem uma solução. Acho que nós temos que inovar em formas de administrar, e acho que eu tenho uma longa trajetória de ter sido prefeito, muito bem reeleito, com 93% dos votos numa grande cidade, a experiência de ter passado pelo judiciário, pelo legislativo e pelo executivo, né, enfrentado greves como aquela do caminhoneiro no momento difícil e ter dado uma solução, me sinto preparado para o exercício. E esse exercício em São Paulo é um exercício de São Paulo voltar a conduzir um pouco da economia brasileira. O São Paulo sempre teve essa marca da condução. São Paulo passou a ser conduzido a partir do Dória, que ficou nesse bate-boca lá com o Bolsonaro, enfim, desnecessário e extremamente equivocado, porque acabou acirrando um espectro errado, conseguiu transformar uma coisa positiva como a vacina em algo que virou
uma marca de uma divergência, né? Eu me lembro que, você vai lembrar, Sakamoto, em março de fevereiro de 2020, eles fizeram, ele e o prefeito, na capital na época, organizaram o maior carnaval do século em São Paulo, mesmo com a pandemia começando na China, né? Então, ele não fez, talvez não tenha feito por mal, mas ele não sabia o que fazia, né? E São Paulo, mesmo com todos os problemas do Dória, resistiu. Então, São Paulo é um estado muito forte, que nem o Dória conseguiu quebrar. Governador, vamos dar uma olhada na foto do evento de mais cedo? Eu quero te fazer uma pergunta sobre essa imagem. A gente está vendo muitos nomes aí do PSB, do PT, mas a gente notou aqui a ausência de Fernando Haddad, né? Tem alguma explicação para a ausência do pré-candidato do PT ao governo de São Paulo nessa foto, nessa imagem? Eu não sei se tem alguma razão, mas o prefeito, o ex-prefeito de Campinas, que é presidente estadual do nosso partido, ele sugeriu ao presidente Lula e a todos na reunião que nós homologássemos as candidaturas que estivessem ali presentes. Os que estavam ausentes, que a gente, enfim, quem estava presente homologava só quem estava presente, né? Uma maneira de brincar com essa situação, porque, claro, notou-se a ausência do Haddad, mas eu soube que ele estava no interior, né? Parece que em Rio Preto, uma coisa assim, e talvez o PT tenha sugerido que ele não fosse hoje por conta de não tirar o principal debate do assunto, que era a aliança do Alckmin com o Lula, né? Naturalmente, quando você vai a um casamento, quem se veste de branco é a noiva. Se você tiver as madrinhas todas de branco, tira um pouco daquele brilho do momento. Eu imagino que é isso, né? Porque nada mais justificaria, tenho certeza. Governador, aproveitando que o Diego mostrou essa foto, só uma provocação. O senhor não acha que tem homens brancos e grisalhos demais nessa foto? Porque, na verdade, não se esperaria de um encontro, de uma reunião como essa, ter mais mulheres, mais negros, mais jovens, né? Você tem mulheres, você tem a Gleisi Hoffmann, companheira do Lula, a Janja, você tem o prefeito de Recife, né, que é um homem jovem, né, que é o João Campos, mas essa foto tá pouco diversa e pouco representativa, não? Eu estou quase achando que você está seguindo aquele meu caminho da mãe de Ná, porque você está traduzindo o que o presidente Lula falou, né? Aliás, a Gleisi primeiro falou que tinham poucas mulheres, e aí combinamos entre nós que as próximas reuniões tem que ter no mínimo 50% de mulheres presentes. Mas vou colocar a sua sugestão também, que não é ruim, que nós temos outro público, né? Estava lá, assim, compensando na média da idade, estava o Caio França, o deputado, que é, enfim, da Assembleia, representando a Assembleia de São Paulo, pelo PSB, e o João. Os dois juntos formam uma equipe de 30 anos na média, né? Então, quando ele entra com todo mundo, compensa um pouco. Mas, realmente, nós todos somos mais velhos, não podemos negar isso, né? O cabelo branco da gente demonstra isso. Mas também eu penso que, de alguma forma, todo mundo percebeu que não dá para poder simplesmente ter pessoas sem muita experiência, porque na hora dos conflitos mais graves, a experiência é um forte componente, né? Se eu vou fazer uma cirurgia do coração, na minha filha, por exemplo, a gente, por instinto, dá preferência a quem já fez mais cirurgias, a chance dele poder acertar, né? Mas é sempre bom termos outras vertentes. E aí você tem razão, acho que quanto mais pessoas populares, o sistema partidário brasileiro está a merecer uma grande mudança, né? Nós todos estamos fazendo, inclusive no nosso partido, uma autorreforma para aprovar agora, que muda completamente, permite que os nossos filiados votem, por exemplo, em questões mais importantes, pela internet, e num aplicativo, eles terão direito a vincular o voto da bancada, né? A obrigar a bancada, se um número mínimo de filiados decidir. É uma tentativa da gente poder encontrar uma forma para fazer as pessoas poderem participar, né? Em especial, as pessoas que não participam mesmo, e a gente não conseguiu atingir essas pessoas. E, aliás, esse erro é que provocou um fenômeno como o caso do Bolsonaro, que não teve partido, não fez, enfim. A Tabata Amaral acabou de assumir o diretório do nosso partido aqui na capital, em São Paulo,
uma jovem, mulher, de periferia, né? Mas tem que ter junto uma experiência. Nesse dia da posse da Tabata, eu tive a honra de receber lá a filiação da dona Lu Alckmin. Pela primeira vez se filiando a um partido, né? Fiquei contente de ver que uma senhora, com a experiência dela, se dispôs a participar, e quem sabe, a gente não tem disso ainda uma grande surpresa aí, né? Pode ser sua vice, né, governador? Ainda há essa possibilidade ou não? Bom, eu vice dela também eu podia ser. Ela é uma mulher muito especial, né? Que tem muito... Aliás, como agora está tendo aquele aniversário do falecimento, né? No aniversário do Tomás, do filho dela e do governador Alckmin, naquele acidente trágico, 6 meses praticamente depois do acidente do Eduardo, ela tá mais uma vez fazendo aquela caminhada entre São Paulo e Aparecida, né? Caminhada da Fé, que ela chama, não sei quantos dias andando quilômetros e quilômetros a pé aí, para, enfim, lembrar da memória do filho, lembrar das pessoas, e Aparecida falar com Nossa Senhora, ou, enfim, rezar. O Alckmin sempre fala que, porque a gente fala, governador, o senhor não vai junto, né? Porque ele é todo organizado, assim, mas ele não é muito esportivo, né? Ele fala, não, eu tenho menos pecados, né? Então eu vou menos para esses trajetos muito longos. Ele não teria condição física, eu acho, de fazer esse trajeto, não. O Lula, talvez, viu, que ele tá meio assim, esportista agora. Tá bombadão. Tá postando fotos aí praticamente. Ele está de regime, eu vi que ele está de regime, o Lula. Mas é preciso, né? É uma tarefa incrível, a pessoa com a idade deles, com todos os problemas, enfim, com a vida que tiveram, né? Um perdeu o neto, perdeu a esposa, o outro perdeu o filho. Ter disposição para se meter em política de novo, aguentar um monte de gente, porque você sabe, aliás, o Lula tocou nesse assunto hoje, que é muito relevante. Ele falou, olha, naquele tempo a gente divergia com o PSDB e o PT, mas às vezes você estava lá depois no restaurante comer uma pizza, chegava um grupo, você estava com a camiseta do outro, a gente brincava como se fosse uma coisa assim no final de um campeonato, Palmeiras e Corinthians, mas ninguém dava um tapa na cara do outro, cuspia na cara do outro, dava um tiro na cara do outro, né? Esse ambiente ficou beligerante, pesado, né? Nós temos que reverter isso. O Brasil tirava as suas divergências, né? Essa história do futebol que a gente fala, porque domingo tem um jogo, na quarta já tem outro. Então o Palmeiras ganha, perde, o Santos ganha, ultimamente perde, mas uma hora vai ganhar, né? Então, agora, não tem sentido eu divergir de você e eu dar um tiro na sua cara. Isso é uma coisa meio louca, que a gente acabou meio que se envolvendo nessa história, e é exatamente isso que nós estamos tentando refazer. Aquele ambiente das diretas já, da volta da democracia, daquilo que nós lutamos, porque eu perdi para o Dória, liguei para o telefone e falei, Dória, parabéns, boa sorte, né? Que Deus te abençoe, que você siga aí um caminho, eu torço para que você acerte. Infelizmente, minha torcida não foi o suficiente, mas eu tentei, né? Diego, a gente tem tempo para mais uma pergunta curta com o governador? Bem rapidinho, se possível, peço para o governador também colaborar com uma resposta rápida. Vamos lá, Sakamoto. Vamos lá. Governador, São Paulo também, o senhor é conhecido por ser um bom leitor da política, um bom analista, né? E a gente tem tido várias candidaturas que são exógenas do estado de São Paulo, pessoas que fizeram sua carreira política em outros lugares e estão vindo para São Paulo por conta de questões ideológicas, por ter mais possibilidade de ser eleito. Um dos nomes, né, é o próprio ex-ministro e juiz Sérgio Moro, que saiu de Curitiba, né, do Paraná, onde foi sempre seu domicílio, veio para São Paulo, né, e vai tentar se lançar por alguma coisa, né? Ninguém sabe ainda, que a União Brasil, a princípio, não liberou para ele a chapa, a possibilidade de concorrer à presidência. Eu queria que o senhor avaliasse essa onda de pessoas que não desenvolveram, não fizeram a sua política em São Paulo e estão vindo para cá para se candidatar. Bem, São Paulo sempre recebeu as pessoas de braços abertos, nós somos conhecidos com essa história de receber todos, enfim, e faz parte da nossa tradição. Mas para você se candidatar, o certo é você ter convivência com o seu ambiente. Você sabe que eu hoje ainda falei, né, que eu quero pegar o primeiro debate com o Tarcísio e perguntar qual é o time que ele torce, porque ele torce para o Flamengo, né? Eu sei disso. Mas eu vou perguntar para ele o que é MMDC,
E parece que ele disse que é um departamento da CMTC, né? Porque esse assunto só conhece quem é de São Paulo, né? Não é, quem não conhece, quem não é de São Paulo realmente não conhece, né? O Sérgio Moro, eu li agora há pouco, que realmente agora se convenceu, será candidato realmente ao Conselho Tutelar na capital, em São Paulo. Acho que é compatível, porque como ele não vai ser, ele falou hoje que não aceita ser deputado de jeito nenhum, e a União já disse que ele não irá ser candidato a outra coisa, ele talvez espere a eleição de vereador ou de conselheiro tutelar.